Imagine que tudo o que você chama de realidade seja apenas um reflexo. Imagine que sua identidade, suas memórias, seus desejos sejam projeções de algo que você nunca viu, algo escondido dentro de você. Mas, e se eu dissesse que esse algo invisível é quem realmente te controla? Você acorda, caminha, trabalha, ama, sofre, tudo dentro de um sistema invisível. Não um sistema de cabos como na Matrix do cinema, mas um sistema de símbolos, medos e ilusões, construído pela sua própria mente. Carl Jung, psiquiatra suíço e pensador profundo da alma humana, acreditava que vivemos presos não por grilhões físicos, mas por arquétipos, por padrões psíquicos tão antigos quanto a própria humanidade. Enquanto não os reconhecemos, somos apenas sonâmbulos, vagando dentro de uma realidade ilusória. Hoje, você vai conhecer a Matrix que Jung enxergava. E talvez você nunca mais veja o mundo da mesma forma. Durante séculos, filósofos se perguntaram o que é real. Platão nos deu uma imagem perturbadora. Homens acorrentados em uma caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede. Eles acreditam que aquelas sombras são a realidade, mas são apenas projeções, reflexos distorcidos de algo que está por trás, que não pode ser visto diretamente. Assim é a mente humana, dizia Jung. Vivemos projetando sombras na parede interna da consciência. Vemos o mundo, mas enxergamos apenas aquilo que nossa mente nos permite ver. Séculos depois, René Descartes duvidaria de tudo. Será que os sentidos nos enganam? Será que há um gênio maligno manipulando nossas percepções? Para ele, só uma coisa era certa: penso, logo existo. Mas o que significa pensar, se o pensamento também pode ser condicionado? Immanuel Kant acrescentaria outro golpe na ideia de realidade objetiva. Segundo ele, não conhecemos as coisas em si. Só temos acesso ao mundo como ele nos aparece. 1. Mundo filtrado pelas lentes da mente humana. Essas lentes, para Jung, não eram apenas estruturas cognitivas. Eram forças vivas. Eram os arquétipos, formas eternas, que moldam tudo o que sentimos, pensamos, imaginamos. A realidade, então, não seria aquilo que existe fora, mas o que é construído dentro. Assim como os prisioneiros da caverna, vivemos fascinados pelas sombras, mas as sombras vêm de nós, são moldadas pelo que carregamos no inconsciente, por tudo aquilo que ainda não foi visto, nem compreendido. E enquanto não viramos para olhar a fonte da luz, enquanto não saímos da caverna interna, a realidade permanece um sonho, ou pior, uma prisão. A Matrix que Jung enxergava não era feita de códigos binários, era feita de símbolos, de mitos antigos, de traumas esquecidos. Para Jung, a mente humana é composta por camadas. A camada mais superficial é o ego, aquilo que você pensa que é. Mas logo abaixo está o inconsciente pessoal, onde memórias esquecidas e emoções reprimidas se escondem. E mais fundo ainda, está o inconsciente coletivo, uma estrutura compartilhada por toda a humanidade, como um sistema operacional ancestral, que roda silenciosamente em cada um de nós. Dentro desse inconsciente vivem os arquétipos, imagens universais. O velho sábio, a mãe, o herói, a sombra, o trickster. Eles não são apenas personagens mitológicos, são formas vivas, moldando como vemos o mundo, e a nós mesmos. Você pensa que ama alguém porque escolheu amar, mas talvez esteja apenas repetindo padrões, buscando, sem saber, uma imagem arquetípica que sua psique reconhece como familiar. Você acha que tem medo do fracasso, mas talvez tema algo muito mais profundo: o abandono, a rejeição, a morte simbólica do ego. Jung dizia: o inconsciente não é apenas um depósito de lembranças esquecidas. Ele é ativo, ele pensa, sente, age, sem você perceber. E o mais perigoso, ele projeta.
Ele joga para fora tudo aquilo que você não quer ver dentro. Por isso, vemos o mundo não como ele é, mas como somos. A realidade se torna um espelho distorcido, onde cada pessoa, cada situação, cada conflito é um reflexo de algo oculto em nós. Vivemos presos dentro de nossa própria psique e confundimos essa prisão com o mundo real. Assim como os personagens da Matrix, aceitamos a ilusão, porque é confortável, porque é familiar, porque é tudo o que conhecemos. Mas a pergunta permanece: se você soubesse que tudo isso é uma construção da sua mente, você teria coragem de acordar? Você acredita ser livre. Acredita que decide, escolhe, pensa por si mesmo. Mas e se tudo isso for apenas parte da ilusão? O ego, essa ideia de eu que carregamos, é uma construção, uma máscara, ou como Jung dizia, uma persona. Ela é necessária, é através dela que convivemos em sociedade. Mas o problema começa quando confundimos a máscara com a essência. Aquilo que você chama de você é, na verdade, um conjunto de adaptações. Você se moldou às expectativas da família, da cultura, da religião, dos traumas, e agora vive como se fosse uma escolha. Jung nos lembra que o verdadeiro centro da psique não é o ego, é o self, uma totalidade maior, que inclui tanto o consciente quanto o inconsciente. Mas o ego não enxerga o self. Ele teme o que está fora de seu controle. Por isso, reprime, esconde, finge que não vê. E assim nasce a sombra. A sombra contém tudo aquilo que o ego não aceita: impulsos, desejos, memórias, verdades. E quanto mais a reprimimos, mais ela nos controla. Você acha que está escolhendo, mas está apenas reagindo a forças internas que não conhece. Sua raiva, sua paixão, seus medos, tudo condicionado por experiências passadas e padrões inconscientes. O livre-arbítrio, então, é uma ideia frágil. Só podemos ser livres quando conhecemos quem nos habita. E enquanto não trouxermos à luz o que está na sombra, continuaremos sendo guiados por ela. Jung dizia: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. A ilusão mais perigosa não é a do mundo externo, é a ilusão de que você está no controle, e talvez você nunca tenha estado. Se a realidade é moldada pela psique, e se o eu que acreditamos ser é apenas uma ilusão, o que resta? Para Jung, resta a jornada. O processo de individuação. A busca por si mesmo, não pelo ego, mas pelo self. Individuar-se não é tornar-se especial, é tornar-se inteiro, é integrar as partes da alma que foram fragmentadas, esquecidas, negadas, é atravessar o deserto da sombra, ouvir o chamado do inconsciente e descer até os porões da mente. A maioria foge, porque olhar para dentro dói. É mais fácil viver na superfície, onde tudo parece claro, onde o caos está longe. Mas quem aceita esse chamado começa a despertar. Despertar para o que foi reprimido, para as máscaras que usamos, para os papéis que interpretamos sem saber. Essa jornada não é linear, não é gloriosa, é uma travessia sombria, muitas vezes solitária. Na mitologia, esse é o caminho do herói: descer ao submundo, enfrentar monstros internos, morrer para quem se era e renascer para algo mais autêntico. Na linguagem de Jung, é o encontro com os arquétipos. É a dança entre o ego e a sombra. É a união dos opostos, masculino e feminino, razão e intuição, luz e escuridão. E quando essa união acontece, quando o ego se curva diante do self, começamos enfim a ver o mundo com outros olhos. Não mais como um palco de ilusões, mas como um espelho revelador. É nesse ponto que a Matrix começa a falhar. Não porque escapamos dela, mas porque a compreendemos. E a verdadeira liberdade começa com a compreensão, não de fora, mas de dentro. Na visão de Jung, o despertar psicológico e o despertar espiritual não estão separados. São faces de uma mesma jornada interior.
O símbolo é a ponte entre essas duas dimensões. Para Jung, símbolos não são apenas enfeites culturais, são manifestações vivas do inconsciente, portas para o sagrado, chamados para uma realidade mais profunda, um sonho recorrente, um número que insiste em aparecer, um encontro aparentemente acaso. Tudo pode ser simbólico. Tudo pode carregar uma mensagem da alma, mas só enxerga o símbolo quem abandona o olhar literal. Quem deixa de perguntar, isso é verdade? E começa a perguntar, o que isso significa para mim? É nesse ponto que a realidade começa a ganhar profundidade. O mundo deixa de ser apenas um cenário físico. Passa a ser um espelho arquetípico, uma linguagem viva do inconsciente tentando nos tocar. Jung chamava isso de sincronicidade, a conexão significativa entre eventos que, na lógica racional, não têm relação causal, mas que, no plano da alma, carregam sentido. O tipo de sentido que desperta, que quebra a rotina, que rasga a matrix da mente. Essa sensibilidade simbólica é o início da verdadeira espiritualidade. Uma espiritualidade que não depende de dogmas, mas de presença, de escuta interior, de silêncio, porque só no silêncio conseguimos ouvir o que a alma sussurra, e quando ouvimos, algo se move, uma pequena rachadura se forma na estrutura da ilusão, e pela fresta entra a luz. O despertar não é um evento, é um processo, e começa quando paramos de olhar para fora, esperando respostas e voltamos o olhar para dentro com coragem. Você quer sair da Matrix? Então pare de fugir de si mesmo. Pare de buscar verdades prontas. Pare de procurar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. A ilusão se desfaz quando você começa a ver que cada conflito externo é um espelho, que cada medo é um chamado, que cada repetição é uma lição ainda não aprendida. Jung não oferecia fórmulas, oferecia caminhos, mapas do invisível, chaves para abrir portas internas, mas ninguém pode atravessar por você. Você precisa estar disposto a sentar em silêncio, a encarar a sombra, a deixar morrer o que já não serve. Não, é sobre se tornar alguém novo. É sobre lembrar quem você sempre foi, antes do condicionamento, antes das máscaras, antes do medo. A matrix da mente não é destruída com força, é dissolvida com consciência, com atenção real, com escuta profunda. Ouça os sonhos, observe os padrões, sinta o que incomoda. Ali está a chave. A realidade muda quando você muda o modo de ver. E para ver de verdade você precisa antes despertar. No fim de tudo, ainda não sabemos o que é a realidade. Sabemos apenas que ela se transforma conforme olhamos para ela. Que aquilo que pensamos ser sólido se dissolve sob o olhar atento. E que o mundo interno, invisível, é tão vasto quanto o universo lá fora. Carl Jung nos deixou uma herança profunda. Não apenas conceitos, mas uma visão de mundo. Uma forma de viver com mais presença, mais inteireza, mais escuta. A Matrix talvez nunca desapareça por completo. Talvez ela seja parte da condição humana. Mas ao nos tornarmos conscientes dela, já não somos suas marionetes. Nos tornamos observadores, construtores, viajantes da alma. Nessa jornada, cada pergunta vale mais que 1000 respostas. A ilusão pode ser bela, mas a verdade, mesmo que obscura, liberta.